Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podeis tomar o vosso assento. Quero dizer que eu estou feliz nesta noite, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Costumo dizer sempre da grande responsabilidade que é de transmitir a palavra do Senhor. Eu gostaria realmente que não fosse um fardo assim tão pesado, mas é uma responsabilidade grande e são poucos que são chamados para isso. Mas aqueles que receberam esse chamado, esse propósito, devem fazer com alegria, com dedicação, sabendo daquele que chamou para esse propósito. Desde já quero agradecer ao pastor Tony e ao nosso pastor Edson, que nos confiou esta grande responsabilidade. Convido os irmãos, prometo que serei breve nas minhas palavras, mas eu quero dizer para a igreja que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Que abra suas Bíblias no livro de Jonas, no capítulo de número 3. Enquanto os irmãos vão abrindo, livro de Jonas, capítulo de número 3, quero dizer aos irmãos que estão nos visitando nessa noite, que hoje é um culto diferente, é um culto, possamos dizer, específico, né? É um culto específico que é feito uma vez por mês, um culto missionário, que tem alguns propósitos, né? Primeiramente, de estar conscientizando a igreja desta grande chamada, desta grande obra, que é a obra de missões, né? O livro de Jonas, capítulo de número 3, o versículo de número 2. Eu vou ler o primeiro, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Diz assim, todos acharam? Digo amém? Amém. Livro de Jonas, missionário Jonas. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Eu quero trazer nessa noite uma palavra, uma mensagem sobre o tema os 3 passos do missionário. Dentro dessa palavra que nós lemos. Antes de iniciar propriamente a palavra, a introdução, eu gostaria apenas de conceituar, na verdade, ou diferenciar, porque muitas das vezes fazemos uma confusão, né, acerca do que é missões. Então, antes da gente iniciar a palavra, vamos então definir o que é missões, porque às vezes a pessoa acha que missão e missões é a mesma coisa, e não é, irmãos. Quando nós falamos de missão, nós estamos falando de algo mais geral, né? Um exemplo, a igreja adorar a Deus é uma missão da igreja, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, é uma missão da igreja. A igreja discipular é uma missão da igreja, sim ou não? Sim. Cuidar das viúvas, dos órfãos, é uma missão da igreja, sim ou não? Sim. Então é algo mais geral, né? Quando nós falamos de missão, estamos falando de algo mais geral.
Agora, quando nós falamos de missões, no plural, a missões é justamente uma parte da missão da igreja, né? A missões, nós estamos falando do quê? Da responsabilidade que a igreja tem de quê? De treinar, enviar e sustentar missionários. Amém? Então, ficou claro para os irmãos a diferença de missão e missões. E esse culto é um culto de missões, né? Então, missões é uma chamada que a igreja tem de quê? Para treinar, para enviar e para sustentar os missionários. Tendo em vista esta definição, possamos dizer o quê? Que toda a igreja está envolvida com missões, né? Porque se nós vamos treinar, se nós vamos enviar e nós vamos sustentar esses missionários, então toda a igreja está envolvida com missões. Amém? Então eu queria apenas trazer essa compreensão para a igreja, que vai nos ajudar bastante na palavra que o Senhor colocou assim em nosso coração. Amém? Meus irmãos, falando um pouquinho desse profeta Jonas, lendo aqui as Escrituras, na Bíblia de Estudo Pentecostal, vai dizer que o significado de Jonas quer dizer pombo, né? Pombo. Não traz tanta relevância para nós assim, nesse contexto. Ele profetizou há cerca de 760 anos antes de Cristo. Ele foi chamado para uma obra também, uma obra de missão. Veja só, nós às vezes observamos as pessoas dizendo assim: Senhor, eu vou fazer a tua vontade vai estar conosco, a tua vontade é o que eu quero. Mas muitas das vezes, irmãos, a vontade do Senhor, ela não é fácil. Muitas das vezes a vontade do Senhor, ela não é fácil, né? Seria fácil se o Senhor Jesus falasse assim: olha, ame apenas aqueles que amam vocês. Não seria fácil? Né? O pai ama a gente, a mãe ama a gente, a esposa ama, o filho ama. Amar apenas aqueles que nos amam. Mas aí ele vai lá e dificulta. Ame os seus inimigos. Aí é mais difícil. Amar os inimigos é mais difícil. Então, irmãos, fazer a vontade do Senhor, ela é difícil. Ela exige sacrifício. Ela exige disposição daquele que foi chamado para tal. E, no entanto, por isso que não são muitos que são chamados para esse propósito. Apenas aqueles que Deus chamou pela sua soberana vontade. Amém? E esse profeta, ele recebeu justamente esse chamado de fazer a vontade do Senhor, esse chamado missionário. Se você for ver lá no versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor, ele veio ao profeta, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. É difícil. Nínive era uma cidade inimiga de Israel, né? Aqui a gente já vemos esse princípio de amar os inimigos, né? Outra, a mensagem que Deus mandou Jonas pregar, não era aquela mensagem que muitas das vezes a gente está acostumado a ouvir, né? Do carro novo, da casa nova, da chave da vitória. Não, é uma palavra dura, é uma palavra de correção. E quando Deus chama esse profeta, o que ele faz?
Ele se levanta e fala, ó, opa, agora eu vou lá pregar e vou levar o cajado do Senhor para aquela cidade e vou bater forte ali. Não. Diz a palavra que ele levantou cedinho e ele falou assim, eu vou fugir da presença do Senhor. Eu vou fugir para longe. Né? Está aqui no texto, no capítulo de número 1. E é interessante, irmãos, que quando o homem, quando a pessoa que ela tem um chamado de Deus, que ela quer fugir da presença de Deus, é interessante que você pode observar. Você que tem um chamado de Deus na sua vida vai saber muito bem do que eu estou falando. Quando a pessoa ela tem um chamado de Deus, que ela começa a fugir daquele chamado, da desculpa. Ah, não, Senhor, eu não. Eu tenho muita responsabilidade, eu trabalho fora, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí acontece uma coisa na vida desta pessoa, que é o mesmo que aconteceu com o profeta. Parece que tudo vai dando errado. Tudo vai dando errado. Né? Aí se você for ver no texto, vai dizer assim, olha, no versículo de número 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, presta atenção no texto, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Você percebe que o caminho do profeta vai só descendo? Você percebe que o profeta vai só caminhando para baixo? Né? Para fugir da presença do Senhor. E assim, igreja, quando o homem e a mulher têm um chamado de Deus, não adianta ele fugir. Não adianta ela fugir. Porque se ela fugir, o que vai acontecer? Deus vai pegar ela. E tudo na vida dela vai dando errado. Ela quer fazer uma coisa, dá errada. Ela quer trabalhar fora, dá errado. Aleluia. Deus está falando nessa noite, igreja. Aleluia. Glória a Deus. E foi assim que aconteceu com esse profeta, que recebeu esse chamado missionário. E a Bíblia vai dizer que ele vai fugir da presença do Senhor. Ele está fugindo, ele está ali no barco. E aí ele desce para o porão do navio. Ele desce para o porão. E lá no porão, o que ele faz? Ele vai, puxa ali quem sabe ali um apoio para colocar sua cabeça e vai descansar. E a Bíblia vai dizer que ele cai num sono profundo. E aí acontece uma coisa, irmãos. Acontece alguma coisa, igreja. Em cima do navio ali ou no mar, começa a soprar um vento. Começa a bater o vento. E o mar vai para um lado, e o barco vai para um lado, e o navio vai para o outro. E Jonas está lá, porque o homem e a mulher, quando ele está fugindo da presença de Deus, ele acaba entrando num sono espiritual que não consegue perceber o chamado de Deus para a vida dele. E Jonas está lá dormindo, está lá no porão, lá no fundo, escondidinho da presença de Deus. Aleluia. Eu quero dizer algo nessa noite, que Deus ele é onipotente, onisciente, aleluia, glória a Deus, onipresente. Ou seja, não adianta você se esconder da presença de Deus, não adianta você se esconder lá no mais escuro, porque o Senhor ainda está te vendo você escondido. O Senhor ainda está te vendo você se ocultar da presença dEle, mas Ele diz assim, olha filho, olha filha, eu tenho uma obra na tua vida, eu te chamei, ainda no ventre, aleluia, eu te conheci, eu te chamei para uma obra, diz o Senhor nessa noite. Aleluia. E quando ele está lá no porão, a palavra vai dizer que levantou-se um vento, e aqueles homens que estavam ali, eles começam então a jogar as suas fazendas, as suas propriedades ao mar, para aliviar o peso daquele navio. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa desobediência,
Muitos estão perecendo ao nosso lado, por causa, muitas das vezes, de nós não obedecermos a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem mandado para que nós fazemos. Muitos têm perecido ao nosso lado, por não abrirmos a boca, por não falar de Jesus, por não evangelizar. Aleluia. E quando ali estava soprando aquele vento, naquele navio, todos ali começam a clamar, a cada um clama ao seu Deus. Aleluia. Cada um clama ao seu Deus, porque eles não conheciam o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Quantos aqui conhecem esse Deus? Nós conhecemos, porque foi Ele que nos criou e nos chamou para esta grande obra. Aleluia. E quando Jonas está ali, aqueles homens encontram ele dormindo, acorda ele, fala: quem é esse? Acorda, viajante, clame ao seu Deus, para aliviar, para que porventura essa tempestade venha cessar. Aí aqueles homens têm uma ideia, eles falam assim: vamos jogar sortes para ver a causa dessa ira, dessa tempestade, para saber quem dentre nós é o culpado. E adivinha em quem caiu a sorte? Será que dá para se esconder da presença de Deus? Jonas está lá quietinho, não falando nada, escondidinho. Aleluia. Jesus está te vendo, você aí. Aleluia. Você está quietinho, mas você sabe que Deus tem uma chamada na sua vida. Aleluia. E aí a sorte cai justamente em Jonas, ele querendo fugir da presença de Deus. Aí aqueles homens falam assim: aleluia. Faz umas perguntas para ele: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? Aí ele responde: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Aleluia. Eu quero dizer que nós temos uma palavra poderosa nas mãos. Aleluia. É uma palavra, aleluia, que transforma vidas. É uma palavra que transforma o pecador, transforma famílias. É uma palavra, aleluia, que liberta o pecador. Aleluia. Deixa eu correr, porque senão o tempo não vai dar, irmãos. Aleluia. Eu estou na introdução, mas eu creio que Deus, Ele já está falando. E quando Ele diz isso, aqueles homens perguntam então: o que devemos fazer? Jonas fala assim: pega, eu sei que é por minha causa que isso aconteceu. Pega a minha vida e lança no mar, e a tempestade vai cessar. E fizeram isso, lançaram Jonas no mar, e houve bonança. E aí, o milagre do Senhor: veio um grande peixe e engoliu Jonas. Para quê? Para conservar em vida, para a obra que Deus tinha, aleluia, chamado ele para fazer. E aí diz a Bíblia, eu não vou entrar aqui no contexto, que ele faz uma oração do ventre, e aquele peixe, aquele grande peixe, vai cuspir ele justamente ali naquela praia, ou seja, naquela cidade que Deus havia dado ordem para que ele fosse pregar. Aleluia. E Jonas está lá na praia, acabou de sair do ventre do peixe. E se você ler depois, você medita no capítulo de número 2, você vai ver que ele diz assim: olha, eu clamei do inferno, eu clamei das profundezas do inferno, aleluia, e o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor me socorreu nas profundezas, aleluia, glória a Deus. E está ele lá, aleluia, na praia, pensando o que ia fazer. De repente a palavra do Senhor veio para Jonas, a essa que nós lemos no capítulo de número 3.
Aleluia, glória a Deus. E Deus disse assim para ele: levanta-te. E eu quero trazer nessa noite o primeiro passo do missionário, que é justamente levantar-se. Porque quando nós falamos de levantar, nós estamos falando de alguém que está deitado, prostrado, ou dormindo. Estamos falando de alguém que está, quem sabe, num sono, quem sabe doente, quem sabe num leito de enfermidade. Mas a primeira palavra que o Senhor traz para Jonas é: levanta-te. Deus, nesses últimos dias, tem procurado homens e mulheres para que façam a sua obra. Mas quando Ele olha, parece que muitos ainda estão dormindo. Parece que o chamado do Senhor não é para ele. Aleluia, glória a Deus. Vai doer um pouco. Aleluia. Mas evangelho, ele é cura. Aleluia. Deus, ele faz a ferida, mas ele sara também. Aleluia. Tem pessoas que estão deitadas, prostradas. Aleluia. E Deus não fala com quem está caído, quem está prostrado. Deus não fala com quem está, aleluia. Primeiro, antes de começar a fazer a obra do Senhor, a primeira palavra de ordem é: levanta-se. Quem sabe você entrou nessa noite, você está prostrado, você está deitado, você está dormindo. Deus diz para ti: olha, não é tempo mais de dormir, é tempo de se levantar. E quando a gente olha na palavra do Senhor, a gente percebe que esse levantar-se, ele não depende muitas das vezes de forças humanas, não depende muitas das vezes de uma disposição humana. Aleluia, porque se você observar em Ezequiel no capítulo 2, Deus fala assim para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé. Aleluia, eu falarei contigo. Porém, você percebe que o Espírito do Senhor coloca Ezequiel de pé para fazer a obra do Senhor. Aleluia. O Espírito do Senhor nessa noite vai encher a tua vida para você fazer a obra do Senhor. O primeiro passo do missionário é se levantar. Aleluia, porque Deus não envia ninguém que está dormindo. Deus não envia ninguém que está no sono. Deus não envia ninguém que está morto até mesmo. Aleluia, mas Ele vai despertar muitos nessa noite. Aleluia. É vastos exemplos na Bíblia, quando Deus primeiramente chama, convida para que se coloque de pé, como Daniel, no capítulo de número 10, versículo 11, Deus primeiro coloca Daniel de pé para falar com ele, como o apóstolo Paulo, que após cair, aleluia, ao cair prostrado em terra, Jesus pega e fala para ele: levanta-te, entra na cidade. Portanto, não é possível fazer a obra do Senhor estando deitado, estando prostrado, estando com os braços cruzados. Aleluia, aleluia. Mas há necessidade de primeiramente levantar-se. Aleluia, isso só é possível quando nós, aleluia, buscamos a presença de Deus, quando nós nos enchemos com o Espírito Santo. Então o Senhor começa a encher a tua vida, aleluia, para uma grande obra. Aleluias, aleluia. Aí Deus diz assim para Jonas: vai à grande cidade de Nínive. O segundo passo é: vai. Aleluia. Vai. E quando a gente busca, na tradução, ele tem o mesmo significado,
do ide, que Jesus disse em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, é uma ordem imperativa. Aleluia. Deus não está pedindo para ele, olha, por favor, vai. Deus não está pedindo para... Deus não está implorando, pedindo por favor, não. Aleluia. Assim como o Senhor Jesus, Ele não pediu por favor, Ele não falou se der. Aleluia. Ele disse, ide. Ele disse, vai por todo mundo, pregue o Evangelho. Essa é uma ordem imperativa para os missionários. Vai, esse é o envio do Senhor. Aleluia. Que primeiramente ele é feito por Deus. Primeiramente ele é feito por Deus. Aleluia. E segundo, ele é feito pela igreja, que treina, que prepara, que sustenta. Aleluias. E Deus diz, vai. E quando Deus diz, vai, meu irmão. E quando Deus diz, vai, minha irmã. Aleluia. Não adianta cochear em dois pensamentos. Não adianta pensar, não, é para minha vizinha, é para a irmã do lado, é para... Não, é você mesmo que tem que ir. Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus, aleluia. Deus diz para Jonas, vai. Deixa eu correr porque a hora já foi, irmãos. Deixa eu ir também. Aleluia. Esse é o segundo passo do missionário quando ele é enviado. Quando ele é enviado primeiramente por Deus, mas também pela igreja. O que tem acontecido nesses últimos dias é que muitos eles têm ido, muitos têm se disposto a ir. Portanto, porém, ele não foi enviado nem por Deus e muito menos pela igreja. Ele tem ido por conta própria. Aleluia. Será que uma pessoa assim vai prosperar? Aleluia. E Deus diz para Jonas, vai. O segundo passo do missionário é o envio. Aleluia. E o terceiro passo, já para entrarmos no final aqui da nossa mensagem, é a última palavra que o Senhor diz para Jonas. Prega contra ela a pregação que eu te disse. O último passo do missionário é prega. Aleluias. Prega. Prega o quê? É qualquer palavra? O que Deus diz aqui para Jonas? Prega contra ela. Se fosse de bênção, ia ser de bênção. Mas prega contra ela de exortação, de arrependimento, a pregação que eu te disse, que Deus disse. Primeiramente a palavra vem do alto, a palavra vem de Deus. A palavra ela pregar contra, dizer que a cidade vai ser destruída. Essa era a mensagem de Jonas. O missionário ele é chamado para pregar. Pregar o quê? Pregar o Evangelho. Porque é o Evangelho que salva pessoas. É o Evangelho que transforma. É o Evangelho de Jesus puro e genuíno. Não falsificado. É o leite puro. Aleluia, genuíno, não falsificado como muitos têm falsificado. Mas é a palavra que muitas das vezes é amarga, mas no ventre ela se faz doce como mel. Ela é amarga, mas é um remédio. É aquele mertiolate antigamente que passava na ferida. Ardia que só, mas curava, matava os germes. Assim é a palavra do Senhor. Ela dói, ela faz a ferida, mas ela sara. Não é uma palavra de condenação. Ela condena sim, mas ela também traz a salvação. Aleluia. Aleluia. E tem uma coisa, quando o missionário ele prega, muitas das vezes o resultado não é bem o que ele está esperando. Muitas das vezes quando o missionário ele prega,
está esperando ali um movimento, está esperando ali, quem sabe dezenas batizadas com o Espírito Santo, quem sabe ali a mão de Deus descer e acabar com tudo. Não, aleluia, a ordem é só pregar. Quem vai operar não é você não, aleluia. Quem vai operar o milagre, quem vai operar a salvação, a cura, não é você não. Quem vai operar os milagres é o Senhor. Se você está na obediência, se você está fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer, então fique tranquilo, porque Ele se responsabiliza. Está Jonas esperando a cidade ser destruída, porque hoje parece que tem pessoas que só têm uma palavra de condenação. Aleluia. E está ele lá esperando a cidade ser destruída. Mas aí que acontece? O povo lá da cidade receberam a mensagem. Porque é assim o Evangelho. Às vezes você fala, parece que a pessoa não recebeu. Mas a palavra do Senhor, aleluia, é como um martelo que esmiuça a penha, o coração duro. Aleluia. E aquele povo ouviu a mensagem e se arrependeu. E todos ali se humilharam diante de Deus, se converteram ao Senhor, porque esse é o maior milagre do Evangelho, quando há conversão de almas, quando pessoas rendem as suas vidas para o Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, Jesus disse assim em Atos, a Bíblia vai dizer que, Jesus diz assim em João capítulo 20, e verso 21, que assim como Ele foi enviado, Ele também nos enviou a nós, para pregar o Evangelho. E Ele diz assim em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, aleluia, aleluia, ser-me-eis minhas testemunhas, na Judeia, em Jerusalém, nos confins da terra, em Samaria. Nós temos as ferramentas dadas por Deus, aleluia, para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação, porque o Evangelho, ele mostra que o homem, ele revela para o homem a sua real situação, que ele é um pecador, que ele está condenado, que ele será condenado e irá para o inferno, mas quando ele se arrepende, quando ele aceita Jesus, ele é transformado, e a sua vida agora passa a ser uma nova criatura. Esse homem passa a viver em novidade de vida, porque a pregação do Evangelho foi o meio pelo qual Deus proveu para que todo homem chegasse à salvação, por meio de Cristo. E é por meio dele que o homem descobre a sua condição de pecador diante de Deus. Ele é convencido pelo Espírito Santo, e ele se arrepende dos seus pecados. Aleluia. E ele é salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz. E para terminarmos, irmãos, quero deixar aqui Romanos, no capítulo de número 10, versículo de número 15, que diz assim a palavra do Senhor: como pregarão se não forem enviados? Aleluia. Como é que os missionários irão pregar se não forem enviados? Se não forem sustentados pela igreja, se não forem treinados pela igreja? A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é da igreja, é de cada um de nós, amém? E nessa noite o Senhor está requerindo de nós. Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.